Olá, estamos aqui no 4º Congresso Brasileiro de Meditação, oferecido pela Unipasso Paraná. E a gente encontrou esse lugar especial para conversar um pouquinho com o Cacá Verá. Cacá Verá, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Realmente é um lugar maravilhoso. Então, o Cacá, ele é escritor, ambientalista e conferencista brasileiro de origem indígena tapuia e fundador do Instituto Arapoti. Quer falar um pouquinho do Instituto? Sim, o Instituto Arapoti é uma organização não governamental, é uma ONG, que foi criada no início dos anos 90, mais exatamente em 94, com o objetivo de transmitir os princípios e os valores da cultura indígena do Brasil, né? Nós somos no Brasil hoje 387 etnias indígenas que vêm de uma origem assim de 5.000 a 12.000 anos atrás, que desenvolveu ao longo desses tempos assim toda uma sabedoria que eu chamo de sabedoria ancestral. E o Instituto Arapoti tem como missão ser uma ponte de transmissão dessa sabedoria. E a gente faz isso através de seminários, imersões, palestras, publicações de livros. E o trabalho é reconhecido e premiado pela Unesco e o Ministério da Cultura do Brasil. Sim, o Arapoti, ao longo dos seus 20 anos aí de existência, foi reconhecido em 2010 como uma organização que propõe uma educação transformadora e que foca o desenvolvimento dessa diversidade. E isso chamou a atenção da Unesco e nesse período, nessa época, nós participamos então de vários encontros, seminários, né, em Paris, na França, na Unesco, com esse foco mesmo de transmissão, né, de uma educação inclusiva. E no Brasil, na época, pelo Ministério da Cultura, nós fomos considerados pontos de cultura, era um projeto importante nos anos 2000 até 2012, e isso levou o Instituto a ser reconhecido, né, nacionalmente e internacionalmente. Legal, parabéns pelo trabalho, muito importante. Obrigado. Né? Me chamou muita atenção uma frase que você falou no documentário Eu Maior, que diz assim: quanto mais o indivíduo se conecta com a sua individualidade, mais ele se percebe como parte de um grupo, tanto de um grupo interno quanto de um grupo externo. Eu achei muito interessante essa frase, até pela tradição indígena que traz essa coisa da coletividade, né, e da conexão com algo maior também. Se tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, foi dentro também de uma entrevista, né, de um projeto maravilhoso chamado Eu Maior. Essa frase, né, quanto mais a gente conecta na nossa individualidade, mais nós nos ampliamos, né, nos reconhecemos como grupo. É necessário esclarecer primeiro a questão da palavra individualidade, né? O contexto que eu digo individualidade, não vamos confundir com egoísmo. Né? O egoísmo é uma coisa, individualidade é outra coisa. Individualidade, a gente se reporta ao indivíduo, a individuação, a não se dividir, né? A nós nos tornarmos inteiros em nós mesmos. Individuar é, antes de mais nada, inteirar-se de si mesmo. Encontrar-se, né? Encontrar-se no seu interior. Então, a partir daí, assim, quanto mais nós temos consciência de nós mesmos, mais nós nos percebemos como parte de um todo. Né? Dentro do contexto que eu digo isso, significa dizer o seguinte do ponto de vista de uma visão de mundo indígena, de uma visão de mundo ancestral. Nós reconhecemos que no mais profundo da consciência, no mais profundo de nós mesmos, não existe separação entre eu e você, entre eu e tu, né? Entre eu e o fora. Existe verdadeiramente um reconhecimento de que a nossa natureza não é separada, né? A nossa natureza
na linguagem tupi é um oguero-gera, né? É um desdobramento de uma só unidade. E isso é um conceito relativamente difícil de explicar. Basicamente significa dizer o seguinte: quando nós nos tornamos indivíduos, nós percebemos que somos também parte totalmente ligada à natureza, porque nós, como indivíduos, nós nos reconhecemos como também parte mineral, parte animal e parte vegetal, né? O reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, que nós estamos aqui olhando como fora de nós, mas se nós detivermos, olharmos mais profundamente, nós temos a presença desses reinos no nosso interior. Nós temos os minerais, nós temos o animal em nós temos o vegetal em nós. Agora, quando a gente olha mais profundamente mesmo, nós vamos perceber que o humano em nós, o que eu chamo de eu, não é separado de você, porque o humano em nós nos faz perceber como pertencentes de uma mesma consciência, né? De uma mesma percepção. Embora a maneira como eu percebo e a maneira como você percebe seja diferente, né? A maneira de você ver o mundo e a maneira de eu ver o mundo seja diferente, mas a essência dessa percepção e a essência da consciência é a mesma. Né? Nesse sentido, do ponto de vista de pertencimento, né? Eu não pertenço somente a uma família humana. E eu também não pertenço só a um clã sanguíneo ou consanguíneo. Né? Eu pertenço e sou pertencente à natureza, eu e você nos pertencemos mutuamente e, de uma maneira mais abrangente, nós nos pertencemos ao todo, da mesma maneira que o todo também nos pertence. E eu quis dizer naquela época, eu quero dizer agora, é justamente isso. Quanto mais nós tomamos consciência de nós mesmos, nós alargamos o nosso senso de pertencimento. Por isso que é importante tomar consciência de si. Né? E isso é uma chave importante para que a gente possa, na vida comum, no cotidiano, caminhar para uma relação inclusiva, para uma relação social inclusiva, né? Uma relação social de respeito, né? Porque a gente vai ver na diversidade de culturas, na diversidade de raças, na diversidade de nações, que na verdade existe só uma nação, existe só uma raça. Né? A nação humana, a raça consciencial, que inclui inclusive a natureza, né? E nesse sentido foi que eu quis dizer naquela época, né? Muito lindo. Abre para uma profundidade muito grande. Abre para uma profundidade, abre para um ponto que é a base do meu trabalho, que é quanto mais tomarmos consciência de nós mesmos, mais geraremos uma cultura de paz, né? Uma cultura de inclusão.